Já estamos gravando, basta você trazer suas perguntas. Você estava falando sobre, vamos dizer assim, formatar a mente humana. Qual seria a ferramenta, a estratégia? Uma das ferramentas bem favoráveis é a apometria. Da forma que fazemos aqui no Caminho Celestial, nós limpamos durante 21 dias, restauramos durante 21 dias, reprogramamos durante 21 dias. Nesses 63 dias, o indivíduo sai formatado, com a mente limpa e clara para agir, uma vez que vamos na origem da questão e desativamos a origem. Ressona completamente, mudando de atitude, mudando a ferramenta mental para a cognição, para o entendimento do que está sendo falado, mas e permanecer reprogramado. Aí é a superação de cada um. E a pergunta é assim, ao sair daqui, já reprogramado, Sim. O que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer para prejudicar esse processo que eu recebi tão um presente desse que a gente recebe da espiritualidade, uma nova chance de ter uma qualidade de vida melhor. Se depende de mim, eu gostaria de saber de forma precisa o que eu deveria fazer. A primeira coisa que já foi esclarecida para mim é que aqui dentro do Caminho Celestial, o Om Shanti, a Quinta de Cura, me manter numa rotina aqui presencial, isso já me protegeria já me conservaria, né, essa formatação. Fora isso, teria algo mais que eu poderia fazer para cuidar da minha espiritualidade, já que foi dito que cuidar da espiritualidade não fica restrito somente aqui ao Caminho Celestial. De forma alguma. O que mais eu poderia fazer em outros dias, outras horas, ou até um dia que eu não possa vir aqui, vamos supor, aconteça de um sábado, eu não posso vir numa quinta, tá, não pude vir naquele horário, mas amanhã eu tenho disponibilidade, onde que eu iria? Porque é uma questão prática mesmo da vida aqui. Olha, nós podemos indicar você em Goiânia. Sim. Quinta-feira tem o Chantigin na Baxanga. Segunda-feira tem o Chantigin na Casa Rauá, bem próximo da tua casa, se você mora no setor Bueno. Sim, não conheço. O que é mais próximo de você? Casa Rauá, Baxanga ou Caminho Celestial? Setor Bueno bom, a localização você procure no Google Maps, Okay. Mas você manter a vibração positiva favorece também a formatação adequada para seguir adiante com a mente clara, objetivando para si positividade clara. Você não duvida de si, você faz na constância do agora, simplesmente sabe que é aquilo que deve fazer e simplesmente faz. Na constância da simplicidade do agora, você não titubeia, você não tem dificuldades para raciocinar, você estabelece novas conexões neurológicas e acaba permeando pelo caminho do saber com serenidade e tranquilidade. Agora, nossa, mas eu estou distante disso. Nossa, tenho dificuldade aqui, você tem nos colocado sua dificuldade, mas não decretar para si a eternização dessas dificuldades, entende? Entendo. Quando você aceita que você é isso, você tem vários diagnósticos da medicina e lida com eles como absoluto, como algo que não tem como ser quebrado, algo que não tem como ser resolvido, entende? Então, se fazemos limpeza, restauração, reprogramação, você quebra esse determinismo de que é isso e pronto. Um rótulo. É um rótulo. Você vai acabar entendendo que o universo é vivo. É energia pura, vibrando nesta ou naquela frequência, se reinventa a cada instante.
você vai acabar entendendo que você é o universo. Então, você é energia e vibrando nesta ou naquela frequência, você se reinventa a cada instante. Você vai tirar o poder dos rótulos, dos diagnósticos, você vai tirar o poder dos medicamentos absolutos e vai puxar esse poder para você. Você é gestor de si mesmo. Crer nisso. Como assim crer? O que é a fé? A fé é o firme fundamento de crer naquilo que não se vê. E muitas vezes a pessoa não vê a sua melhora e acredita que não está melhorando. Mas nós que observamos de fora, para nós é mais sutil a visão do que é melhorar e do que não é melhorar. Entende? Então, você chegou e perguntou assim, nos disse, aliás, não consegui ainda dar o primeiro passo. Você já esteve aqui, então você já deu o primeiro passo e você não reconhece o primeiro passo dado, entende? Aí você não conseguiu comprar um livro e aí você entende que fracassou por inteiro na questão. Você procurou pelo livro. Quando chegar o momento de você adquirir o livro, é natural, você adquire. Entende? Se não adquiriu ainda, não é o momento. Quem sabe o momento de você entender esse livro vai ser na conclusão do tratamento. E aí sim você não vai titubear, você vai simplesmente comprar o livro. Entende? Então, perceber a ação do universo na constância de cada ser é experiencial, é novo para vocês, mas é o primeiro passo. Como você disse, não dei o primeiro passo. Tem pessoas em torno de você que não concordam com isso e são a sua equipe de trabalho. Nós já falamos que você tem uma equipe de trabalho. Não adianta conversar com a Edith no que nós falamos para você, ela não se lembra de nada. Ela não se lembra nem da indicação do livro. Entende? Uhum. Mas o que é natural para nós é você quebrar o determinismo dos medicamentos, entender que você pode mais do que os medicamentos. Nós estamos indicando que você retire medicamentos sem acompanhamento sistemático do médico ou médica que lhe acompanha, principalmente no campo da psiquiatria. Entende? Seria uma inoperância da nossa parte. Nós fazemos essa indicação. Mas que é importante você observar o quanto efeitos colaterais de medicamentos estão travando a tua mente. E você nos disse que não costuma ler bulas, pois a bulas mais complica, pois você é autossugestável. Então, se você vai aproveitar a autossugestão, comece a se autossugestionar que você é bem mais capaz do que você supõe ser. Entende? Mas como faço isso? De que forma que você se convence que você poderia prejudicar-se lendo a bula do remédio? Você repete para você isso, repete para você isso. Cada vez que você pensa em ler, você simplesmente não. Cada vez que você decretar a tua inoperância diante de si mesmo, inverta o processo. Isso é ressignificar. É um conceito da física quântica, a ressignificação. E já está no planeta. Entende a física quântica? Pode falar mais sobre isso, essa questão da ressignificação, de forma prática na minha vida? Diante de um momento como esse que eu relatei, que eu tive uma dificuldade de resolver um problema dentro de uma farmácia, um problema cotidiano. Sim. Isso foi fato, isso foi real. Isso, e aí te trouxe um grande transtorno. Angústia. Sim. Aí nesses momentos que eu vou me pegar, que eu tenho certeza que terão outros, né? Vê? Ressignifica nesse momento, isso é ressignificação. Entendeu? Você disse, eu tenho certeza que virão outros. Ressignificar eu tenho certeza que não virão outros. Perfeito. Mas caso aconteçam, como que dá prática para eu lidar isso, assim, de forma prática, na questão da ressignificação, de manter minha vibração, igual eu falei, a minha vibração foi negativa, eu entrei
numa confluência de No energias muito parafuso, ruins né? para mim. Na desconfiança de si mesmo. Total descrédito de mim mesma, das minhas faculdades mentais, cognitivas. Então, diante daquele sentimento que vem, eu paro e faria o quê de forma prática? Eu vou para um quarto, eu tento respirar, eu tento com um mantra, eu faço o quê? Eu sou uma pessoa que eu necessito realmente de comandos, às vezes, para transpor essa barreira. É saber assim, ó, nesse ponto, se eu me deparar com a situação, eu tenho isso aqui de recurso, eu tenho essa ferramenta para poder... A primeira ferramenta, menininha, como é teu nome? Ana Luísa. A primeira ferramenta, Ana? Menininha. Menininha. A primeira ferramenta é você consigo. Respira. E repita: calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. E dedico esse refrão para sua alma. Se eu pudesse conversar com a tua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim, não é que você seja estranha, nós somos estrangeiros, nosso lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encontra e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão para sua alma. Considerando que céu é um estado de alma e não um lugar no espaço. O estado de alma é aquele que você acessa ouvindo um hino como este. Você eleva a tua frequência de vibração, então a situação automaticamente estabelece calma. Foi o hino que cantamos? É a tua reação diante do hino que cantamos. Eleva a tua frequência de vibração e você acessa a onda da calma. Você entendeu, Ana? Entendi. O que você sentiu durante o canto? Acolhimento. Uma esperança. Uma ferramenta. Uma ferramenta. E se acalmou? A primeira coisa que me veio foi ampliar a minha mente. Não esse problema da farmácia, é esse aqui. Eu me colocar de fora e ampliar. Que primeiro eu estou aqui de passagem, aqui não é o meu lugar. Segundo, esse é um problema que eu posso resolver. Que é possível eu resolver. Não pode ser nesse momento, pode ser depois, né? E eu também, que vem na minha mente é assim, respeitar aquele momento, se eu parei, não tive calma para resolver, eu esperar um pouco, me equilibrar novamente, e depois posso olhar para ele de novo. Tentar de novo. Isso, com calma. Com calma. Se eu não conseguir novamente, saio de novo, depois volto para tentar resolver. Pelo que eu entendi, a minha
meta é não perder a calma com absolutamente nada, né? Que eu possa ter de situações, qualquer entende? na vida. Se você tem a intenção de não perder a calma, de não se desequilibrar, o universo vai estar insistentemente lhe oferecendo situações que vai favorecer você a construir este equilíbrio independente das situações, entende? É um objetivo, Diana, desenvolver a calma diante de qualquer circunstância. É o objetivo, Diana. Então, vai lhe acontecer várias situações seguidas. É o universo oferecendo a você a oportunidade de construir a calma. Se você não recebe oportunidade, você não cessa a calma. Sim. Entende? Eu estou disposta a trabalhar. Pode mandar o universo. Olha, vamos contar a experiência de Edith. Edith estava passando por um teste bem singular. E quando percebeu que era teste, sorriu e disse isso. Olha, esse foi fraco. Vocês podem melhorar essa questão. Para mim foi fraco. Com 2 dias, disse assim: eu estava brincando, por favor, Me mande o fraco. me mande o fraco. Entende? Mais ou menos assim a situação. Entendo. Então, tomar cuidado com o que fala também é prudente, pois o universo ouve muito. A nossa palavra tem poder. Tem poder. Força. Na constância de ser universo, tudo que nós vibramos está em constante transformação, ressoa na onda, mas quando a onda faz o retrocesso, ela volta ao comando de origem. Por mais distante que uma onda vibracional se estende no universo, há um momento da retração e volta ao ponto de origem. E esse ponto de origem tem que estar diferente para receber essa retração, é isso? O ponto de origem precisa ter cuidado com o que está gerando, pois se gera uma onda positiva, isso. Na retração da positividade, o ponto de origem recebe toda a frequência gerada que acoplou naquele ponto, volta ao ponto de origem. Então as pessoas perguntam assim: Edith, como você não se desgasta? Como você consegue essa rotina? Olha, 24 horas projetando positividade, encontrando ressonância com muitas pessoas que estão buscando essa positividade. O ponto de origem recebe tudo que foi adicionado pela frequência das outras pessoas que também acessaram. Nós estamos falando de ondas benevolentes. Sim. De ondas benevolentes. O oposto também é verdadeiro, nós não estamos aqui para falar do oposto. Sim. Entende? Então, se vibrou positivo, certo? Das bocas saiu palavras que favorecem, certo? A onda que as palavras causam, esse hino que cantamos para vocês está ressonando. Quando as pessoas acessam a frequência desse hino e estabelecem bem-estar, a frequência das pessoas se unem também. Entende? Sim. E quando retorna ao ponto de origem, traz todo o adendo positivo que recebeu ao ponto de origem. Então, não tem como o ponto de origem se desgastar, pois além de estar originalizando positividade, está recebendo a positividade das pessoas que estão acessando a mesma onda. Entende? Se beneficia disso. É um grande benefício. O universo começa a entregar ao ponto de origem tudo que o ponto de origem necessita para dar sequência à vibração positiva. Entende? Entendo. Aí as coisas materiais vão caindo
de forma muito natural. Exemplo, Edith estava precisando surtir a geladeira. Veio um casal do Rio Grande do Sul, hospedou na casa. Ao voltar para o Rio Grande, deixou a geladeira de Edith totalmente recheada de tudo o que ela precisava, sem Edith abrir a boca para pedir. Entrega do universo ao ponto da origem, da positividade que trouxe o casal do Rio Grande aqui para conhecer o ponto de origem. O universo funciona assim. Você vibrando positivo, você recolhe positivo. O inverso é verdadeiro, nós não falamos do inverso. Ok. E a outra lição que eu saio daqui pronta é a autocobrança, minha excessiva, e a autodepreciação, que é de si mesmo. De mim mesmo. E eu posso melhorar isso. Reverter isso aí. Ressignificar isso. Que eu acho que é uma tarefa importante que eu vou ter que vigiar minuto a minuto. Mas vamos fazer um adendo aqui. Ao se vigiar minuto a minuto, não estabeleça sobre você a mesma questão de que tem que ser assim, preciso fazer assim, cobrar de si mesmo resultados. Faça por fazer. Não tenha necessidade de cobrar de si. Não tenha necessidade de se culpar por não estar conseguindo. Pois quando você se culpa, você vai evoluindo os resultados que você já conseguiu, pois a culpa paralisa. Então, não se culpe. Entende assim? Vamos citar Edith novamente. Edith não é perfeita, você sabe disso, ela sempre faz essa recomendação. Mas gostou muito de assistir aquele filme Senhor dos Anéis. E no início do filme, o mago diz para o mocinho lá, diz assim, ele diz, você atrasou, o mago diz, o mago nunca atrasa, nem adianta. Ele chega a hora que ele precisa chegar. Então, o adendo ao conhecimento na transformação para se tornar ação, não atrasa nem adianta, como o mago chega no momento preciso que deve chegar. O que faz vocês entenderem que estão passando da hora e que estão procrastinando e que não estão resolvendo as questões é o tempo. O tempo não existe de fato. O combinado social que estabeleceu o relógio para resolver questões social é a cultura na Terra. Nos outros planetas, a forma como se mensura esse momento preciso para isso ou para aquilo é um pouco diferente daqui. Cada um cria o seu mecanismo de entender a sociedade, estabelecer compromissos, mas tornar-se a vida, a vivência, as experiências sobre a gestão do tempo é sofrimento, entendem? Uhum. Olha, fizemos uma palestra numa outra casa que não fosse Caminho Celestial e nos avisaram que teria 30 minutos durante a semana inteira, avisaram a Edith. E Edith muito apreensiva com o tempo, para não ultrapassar a questão que a casa colocou. Nós simplesmente avisamos a Edith que não teria slide. Edith mesmo assim insistiu em construir os slides. Daí a pouco, na véspera do dia da palestra, a moça avisa, olha, o retroprojetor não funciona, não tem como expor slides. Pela primeira vez, a Edith foi para uma palestra sem nada anotado, pois não daria como recompor e nem anotar. Então, simplesmente fizemos a palestra. Quando encerramos a palestra, Edith apreensiva com o tempo. Gravaram a palestra,
Fizemos a palestra em 30 minutos e 27 segundos, sem relógio, nos gestando pelo momento, na serenidade, na conexão com o universo. O momento estabelece sincronicidade com o tempo em qualquer planeta que nós estamos, entende? Não tem como nós engessarmos no tempo Terra, pois é cultura Terra, mas tem como nós estabelecermos a conexão com o momento e seguir o tempo. Isso para nós é um pouco simples. Calma, conexão. No caso, exemplo só da Edith, teria como acessar algum exemplo dentro da minha vida para me facilitar na vida prática? Seria possível isso? Na vida prática, basta você trazer uma história. Com a minha filha, por exemplo, ela é uma pessoa que tira muito a minha calma, a minha paz. Nesse dia mesmo, nessa sexta-feira, que eu comentei que eu não consegui trabalhar, posso falar assim mesmo? Sim, por favor. Eu falei pra ela, você é um dos motivos que... A parte que vamos publicar, nunca vamos citar questões pessoais suas. Vamos editar o vídeo, cortar pequenas partinhas. Tranquilo. Tá? Eu falei, você tira muito a minha paz, você pesa pra mim. No sentido, em que sentido que você pesa pra mim? Eu falei, quando você não se cuida, quando você não faz o que você tem que fazer, o que você se determinou a fazer para o seu caminhar, que vai te aliviar a sua angústia, porque ela tem também muitos problemas. E apesar da consciência de que eu não tenho controle nisso que eu peço, e eu falei, né, dela se cuidar e tal, não ter o menor controle, se é a escolha total dela e livre-arbítrio dela, mas eu falo que pesa porque na maternidade eu não consigo ficar, para mim é muito difícil ficar só como espectadora, vendo de camarote aquele caminhar que eu sei que apesar de respeitar o caminho que ela precisa passar para crescer, desenvolver e se melhorar por si só, o sofrimento dela dói muito em mim. Eu não tenho essa calma. Por isso que eu falei que eu preciso da terapia também para poder tentar não é desconectar, mas tentar me tirar um pouco, assim, não envolver tanto e também não me sentir tão culpada, porque muitas das coisas que a angustia, eu tenho minha parcela de contribuição para isso. Por exemplo, uma cobrança exagerada, pesada dessa menina, né? Tanto por mim quanto pelo pai. Essa menina sempre foi cobrada do mal, do lado que ela deixa de entregar, do lado que ela não faz. E o lado positivo não é tão incentivado. Por isso que quando a gente pontua o positivo, ela nem consegue internalizar, né? Assim como eu, igual você falou, eu dei o primeiro passo, mas eu não vejo. Eu cheguei aqui me cobrando, me penitenciando por eu não ter comprado o livro, que foi outra tarefa que me deu. Aí eu já desvalorizei, já desconsiderei todinho o primeiro passo de vir aqui. É esse mesmo processo, esse mesmo mecanismo que acontece lá. E, então dá uma conexão nossa nesse sentido com relação a esse problema. Então, como é meu, é um espelho, a dor e o sofrimento dela traz muito para mim, e eu, como a mãe, também me sinto obrigação de parar isso, controlar isso, principalmente da minha parte, porque eu sou adulta, eu tenho essa consciência, ela acho que ainda não tem essa consciência tão clara como eu tenho, por já ter vivido, já experienciado muitas outras coisas, até agora eu tenho, né, até esse tempo aqui da Terra, vamos dizer assim, que é diferente do tempo dela. Ô, Ana, ponto X. Você disse assim, o sofrimento dela causa um sofrimento em mim. Você já perguntou se para ela está sofrendo, ou é a leitura que você faz do que se passa com ela que você aplica nessa leitura o teu sofrimento? Porque às vezes o que você entende que é sofrimento, para ela não é.
Para ela não é. Ela não está sofrendo. Quem está sofrendo é você, pois o seu sofrimento você aplica o olhar sofrido na experiência dela. Eu não consigo identificar isso dessa forma porque é uma menina que sofre muito, muita solidão. Ela diz que ela sofre com solidão? Ela sofre. É uma pergunta, ela já disse? Sim. Por exemplo, ela sempre precisa, uma constante na vida dela foi a questão da falta de amigos desde criança. Então, os amigos vêm e vão, ela não consegue manter uma amizade assim, ou mais de uma amizade. E agora, nesse momento, ela tinha uma amiga, uma só, e que a confortava, a supria nessa parte, e essa menina foi para os Estados Unidos. Então, hoje, se ela quer ir para casa de alguém, se ela quiser fazer alguma coisa, um programa e tal, ela falou que, e agora? Como que eu vou fazer? A Paula foi embora. Então, eu tô sozinha, mamãe. Tô sozinha. E isso o choro, a dor de estar sozinha, de não pensar em contar com alguém e tal. Foi quando eu falei, filho, você tem que mudar seu comportamento para ter novos resultados. Então, vamos entrar num grupo de jovens, vamos fazer uma aula de música, vamos tentar conviver com outras pessoas, para você buscar novas amizades, novas conexões, para realmente, é importante a gente ter uma amiga assim e tal. E também não tem nenhum namorado, é outra parte que ela se sente extremamente carente com isso, também é uma Olha, dor. nós sentimos necessidade de conversar diretamente com o espírito que se intitula Ana Clara. Sim. Talvez ela está projetando sobre ela muito da sua forma de ver a vida e talvez ela não tenha necessidade de ter amiga, não. O espírito traz consigo uma história, entende? E cada espírito vai experienciar de um jeito. O histórico dela não traz necessidade de amizade. Necessidade de amizade é cultural, entende? Se ela, talvez ela é um espírito que já traz consigo uma história de autossustentação por meio de gostar da própria companhia, entende? Entendo, mas eu vou trazer e a gente pode olhar isso, Que porque... aí nós conversamos diretamente com ela. Sim, claro. E aí nós fazemos a varredura para entender a razão pela qual ela não consegue manter a amizade, pois é muito comum aquela pessoa que necessita de amizade, o universo entregar amigos. Foi o que aconteceu comigo. Apesar da gente ter história muito parecida, de uma cobrança excessiva dos pais, uma depreciação também muito intensa dos pais e nunca valorização do bom, como você me viu chegando aqui com uma prova cabal disso. Mas apesar de muita conexão das dores e faltas, eu sou uma pessoa que namorou na idade dela, eu tinha amigos na idade dela, eu tenho amigos dessa época. Aqui na Terra, amigo, pelo menos na minha existência, é uma coisa que me sustenta aqui, uma coisa boa que me acalma, às vezes, muito, né? A convivência com os amigos, a reuniãozinha que seja, uma troca de telefone, uma palavra, é uma piada que sai, é uma coisa que é leve pra gente aqui, que é muito pesado. Então, a gente pode ver sim, porque ela pode ser uma crença equivocada, mas o auto-amor, a autoestima dela é muito baixa. Ela é muito sofrido isso para ela, estar com ela, gostar dela, e realmente ela não quer nem ter contato muito com ela, sempre projeta cuidar do outro, olhar para o outro, porque olhar para cá é de muita dor. Então, mas essa menina com todo esse pacote, vamos dizer assim, e é meu espelho, vamos dizer assim, 70% dessa menina é meu espelho. Nós diríamos que até mais um pouco. Pode ser.
pelo menos na percepção da sua descrição. Nós não estamos tirando a ideia de Ana pela tua descrição, jamais faríamos isso. Sim, claro. Nós vamos fazer uma descrição de Ana na presença de Ana, Sim. pois já estamos habituados a receber um relato dos pais e quando conversamos com o espírito em questão, não encontramos praticamente nada do que os pais relatam. Para nós é assim, a experiência de consultório nos conduz a esta conclusão. E nesse caso sou eu que tenho que Não. Você só deve começar a perceber o ponto que há a realidade do outro para o outro e a realidade do outro que o outro coloca. Entende? Uhum. Talvez vá dizer, olha, mas você está tão infeliz, a filha. A filha não está infeliz. Projeção do que está em você. É o olhar que se faz e a leitura de mudar a situação, entender que o espírito em questão tem um histórico e que quando você diz assim, que a ação de vocês depreciaram totalmente o espírito, nós vamos dizer que na divina providência, cada um nasce e recebe do universo. O que o universo lhe oferece é exatamente adequado ao teu processo evolutivo. Então, os pais não são responsáveis. As atitudes dos pais, exatamente o que aquele espírito precisa para dar avanço ao teu processo evolutivo. Olha, mas não tem como os pais inverter tudo isso? Olha, é muito raro a possibilidade dos pais conseguirem inverter este processo de que vai doar de forma natural ao espírito tudo o que ele precisa para dar sequência ao teu processo evolutivo, uma vez que evoluir é itinerante no universo. É algo que não os pais não conseguem desconstruir o processo evolutivo de um espírito. Entendi. Tá tudo certo, então. Tudo que eu fiz e que eu me culpo, tá tudo certo. Que era razão para se culpar. E que era preciso, assim como minha mãe fez comigo, sucessivamente. Você vai Foi sempre necessário. perceber, por exemplo, o que sua mãe fez com você. Vamos citar um exemplo prático. Relate agora um exemplo prático que você entende que houve, que você desenvolveu isso devido a essa ação da tua mãe. Uma dor. Eu até hoje tenho necessidade de ser reconhecida pelo outro, não por mim mesma. Sempre tenho que tentar me afirmar com, eu sou ótima, você viu o jeito que eu fiz isso, tanto que foi bom, um autoelogio, até de forma brincadeira, não de forma correta assim, né, sério. Mas, por exemplo, fui jogar peteca com a minha filha, ela tá jogando peteca na faculdade, tá se destacando. Aí nós fomos jogar domingo peteca, tinha 30 anos que eu não jogava peteca, e fui bem, fui muito ativa, fui ótimo no jogo, apesar de quanto tempo. Então, assim, é um exemplo prático, tá vendo? Eu sou um espetáculo, tá vendo? Para jogar o espetáculo que eu sou, tá vendo? Seu dom vem de mim, como se eu tivesse que... Podia ter ficado silente, só curtir o momento e lá, não precisava dessa palavra, depois eu também repensei isso, pra quê, né? Tudo pra mim. Isso foi sua mãe que disse? Não, eu tô falando que é o que eu preciso, o que eu faço aqui todo dia, em todas as situações que eu puder, eu me autoelogio ou tento ver o tanto que eu fui bom em alguma coisa e que eu tenho valor e que se alguém falar pra mim, eu vou adorar. Se alguém confirmar isso de boca pra fora, de forma espontânea. Mas então teve uma ação da tua mãe? Várias. A minha vida inteira foi assim. De tudo que eu fazia, minha mãe depreciava. Não era bom, nunca fui boa o suficiente, nunca agradei essa mãe. Eu nunca consegui que ela olhasse para mim de uma forma... Vou dar um exemplo prático. Sim. Desculpa. Sim. Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, uma coisa que me marcou. Minha mãe é muito boa no português, uma pessoa que escreve bem. E sempre exigiu muito da escola, que a gente sempre fosse boa, mas nunca estudou com a gente, beleza.
Uma vez eu fiz uma redação. E aí na redação eu tirei 10 na sala de aula. A professora me chamou lá na frente, me fez ler a redação lá na frente da turma. Fui aplaudida e elogiada pela turma e pela professora. E voltei com um papelzinho assim, ó, a redação na escola. Cheguei da escola, mãe, olha, na esperança assim de eu fui reconhecida e atestado lá fora, que aqui dentro é você. Olha a minha redação, tirei 10. Ah, que bom, minha filha, deixa eu ver a sua redação. Ela começou a ler, ela pegou uma caneta que estava do lado, uma caneta vermelha, e riscou minha redação. Essa vírgula está no lugar errado. Sua professora não viu isso aqui, não? Isso aqui está assim, isso aqui está assado. Ela rabiscou minha redação, que não tinha um erro na escola, e ela rabiscou e me entregou. Minha filha, eu acho que não foram 10, né? Eu acho que se você prestar atenção aí nessas coisas, vai melhorar mais ainda a sua redação. Então aquilo me marcou, aquilo foi de uma crueldade para mim, na minha visão, pode ter sido infantil, mas o que eu hoje adulto olho, eu nunca me recuperei daquilo, nunca me recuperei daquela caneta vermelha. Então hoje em tudo que eu faço parece que tem a caneta vermelha, então que eu não faço nada certo. Até hoje assim, eu preciso de uma aprovação externa, e eu tento lutar isso de falar, eu sei quem eu sou. Ana, vamos agora construir a tua história. Reconstruir a tua história enquanto espírito. Você já trouxe consigo essa necessidade de validação. Como assim já trouxe comigo? Ou do contrário, você não necessitaria da validação da tua mãe. Entende? Agora, você disse assim, eu tinha 8 anos, aconteceu esse fato. Não foi? E ali você já decaiu devido a tua mãe ter feito uma correção técnica da redação, mas talvez não considerou o conteúdo que a professora pode ter avaliado com um olhar e a tua mãe avaliou com outro olhar. Ela aplicou o olhar técnico e a professora avaliou o conteúdo do que você escreveu. Entende? Aqui foi um rigor, né? Eu entendo que naquela idade, naquela redação daqui, eu fui muito bem, dentro do pedido, do esperado. Aqui foi uma extremamente técnica, de adulto, fora de um contexto, de uma idade que está começando, né? Foi nesse sentido. Foram 2 olhares para a mesma redação. E você perceber agora que você é adulta, que foram 2 olhares para a mesma redação, você vai entender que a avaliação que você recebe do outro é apenas um olhar. Por isso alguém vai olhar e vai te dar os parabéns. O outro vai olhar e vai ignorar por completo. O outro vai olhar e depreciar a sua ação. É um olhar do outro sobre o que você fez. Entende? Então você permear por cada olhar, mas sobretudo respeitar o teu olhar sobre o teu feito é o teu desafio. Não se trata do outro. Consegue permear como é o momento da Ana perder a baixa autoestima e desconsiderar o olhar do outro para balizar para si as sensações construídas? É você com teu olhar. Você chegou bem feliz com a redação. É claro que com 8 anos de idade seria impossível você ter esse olhar. Se você já trouxe de outra encarnação isto construído em você, a tua mãe ia te devolver o papel rabiscado e você vai dizer, ih, rabiscou meu papel todo. Porque tanto o olhar da professora como o olhar da mãe não faria diferença para você. Nem do elogio, nem da crítica não faria diferença? Não, você já tinha em você construído a certeza. Eu já vim aqui com esse déficit, vamos dizer, com essa... Você já chegou com esse déficit. Se você não tivesse esse déficit, tanto a crítica como o elogio para você teria o mesmo valor. Porque eu já tenho internalizado o meu valor, eu já sei o que eu fiz que é bom. Não, pra mim tá ótimo, tô feliz com essa redação e pronto, não interessa. Você já sabe que para você isso aqui é uma experiência
é pronto. Entende? Entendo. Então, quando faz essa colocação e estar ciente do próprio valor, ninguém deprecia aquele que está ciente do próprio valor. Entende? Pode depreciar para o outro, para outras coisas, mas para mim, não. Sei e sou assim. Como diz vocês, nem mesmo Cristo agradou a todo mundo. Que para nós não faz um pingo de sentido, mas para vocês fazem. É porque eu estou entregando o outro poder de me validar ou De te não. validar ou não. Entende? Entendo. Então, para você trilhar a jornada da autoestima, considera o olhar do outro apenas o olhar do outro. Entende? Vai receber uma crítica? Vai receber um elogio? Não vai nenhum nem outro tirar você da certeza do ser que você é. Não está sujeita a baixar ou elevar vibração conforme o olhar que o outro aplica. É uma jornada construída e acessada na condição de salto quântico evolução. E quando, vamos supor, eu falhar, eu também, esse valor tem que ser meu. Realmente, eu fiz isso aqui, eu fui criticado, eu fiz isso aqui errado. O valor é meu também. Eu falhei, eu não me dediquei, eu posso melhorar. Você vai observar os diversos olhares, mantendo o equilíbrio, analisar qual deles poderá contribuir com você ou não. Aquele que contribui, você puxa. Que vai fazer sentido para mim. Isto. O que diz o apóstolo Paulo sobre essa questão? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, se você olhar aqui, olha isso aqui, se equivocou. Esse aqui se equivocou. Esse aqui, para mim, entendeu o propósito que fiz. Este aqui criticou. Autoanálise. Ele tem razão. Preciso corrigir nesse ponto. Sempre meu. E na questão da sociedade, agora já é outro ponto. Quando eu quero me encaixar ou entrar em algum... Eu acho que não é encaixar ou adentrar, eu acho que tem uma comparação, sei lá, vou falar o que é. Eu me sinto uma pessoa muito... sem graça. Insuficiente. Não, agora estou falando de outra ordem, nem é técnica cognitivo-mental. No lidar com pessoas, eu acho que eu não consigo ter assuntos para conversar com uma pessoa. Vamos supor, eu e a Edith sentaria aqui e vou puxar uma conversa com a Edith. Eu não tenho muito esse talento de conversar banalidades ou assuntos leves ou assuntos interessantes que fazem as pessoas se aproximar. Aquela pessoa é agradável, aquela pessoa é engraçada. A conversa não flui. As pessoas às vezes chegam perto de mim, eu não tenho assunto para falar. Né? E elas também às vezes não despertam para puxar uma conversa. Então aquilo ali me retrai. Né? Eu me acho pouco. Às vezes diante, eu tenho um grupo de amigas que eu as considero muito melhores que eu, vamos dizer assim. Em vários aspectos. E aí eu me diminuo, eu fico menor. Mesmo numa hora de confraternização, eu me acho menor, eu não sei conversar, eu me sinto... Então, eu também tenho que parar com isso de me autodepreciar para mim mesmo nessa questão agora social, já não é nem técnica, ok? Porque isso também é presente, trabalho, tudo, né? Hoje, na minha vida adulta, tá? Tirando da redação. Certo. Então, é uma coisa que eu confesso que me incomoda muito e eu estou aproveitando a oportunidade de estar aqui, de trazer isso. Então, assim, no meu trabalho,
com as pessoas que tem lá, até essas amizades que me conhecem há 30 anos. Elas sabem o meu valor, sabem que eu sou leal, sou confiável, eu sou uma pessoa do bem, elas confiam, têm um sentimento disso aqui, tudo eu tenho consciência. Certo. Beleza. Mas mesmo assim ainda me cobro, porque quando eu as vejo conversar, interagir entre si, elas perguntam coisas que eu nunca passou na minha cabeça de perguntar, elas conversam e eu fico de fora. Que interessante, o seu padrão comparativo nunca é você mesmo, você se compara sempre com o outro. É isso que você precisa aprender e quebrar. O padrão de comparação seja você mesmo. Sabe? Compare-se consigo mesmo. Se ame, se aceite assim. Você deve observar que tem espíritos que acompanham você há 30 anos. E se você fosse tão desinteressante assim? Só que, Ana, no grande mosaico do universo, cada um ocupa o teu espaço. E se você procura sempre permear e ocupar o espaço do outro, pois você observa o outro, entende que tem que ser igual, aí como que a peça não cabe, Sim. a peça vai se danificando para forçar caber. Sim. Entende? Sim. Aí a peça chega no psiquiatra e queixa isso. O psiquiatra entra com medicamento para fazer a peça caber, onde a peça não vai caber, pois não é o lugar da peça. Entende? Então, para você ver a grandeza, a sua grandeza, e aceitar a sua grandeza, basta você perceber. Amigas que conversam entre si, aceitam você há 30 anos. Entende? Se aceitam você há 30 anos, há de ter grandezas que você citou, mas as grandezas que você citou, sendo você, você não entende que é o suficiente, pois você observa o outro e se compara com o outro. No ponto de ação do outro, o que o outro entende de si. Talvez as situações na Terra, em geral, são muito semelhantes a você. E são semelhantes a você. Quando você, por exemplo, for conversar com Edith mesmo, citar novamente, você vai perceber que já passou por todos os seus períodos e que muitas vezes convive ainda com situações semelhantes às tuas, mas já na gestão de autolibertação consegue ressignificar antes de ingestar os comprimidinhos. Entende? Então, primeiro ponto, você entender que você é você e que você não vai caber no papel do outro. O outro é o outro e não vai caber no teu papel. É simples assim a solução. Convive no silêncio. Observa a conversa. Aprenda com a conversa. Sabe, Ana, tem um ponto peculiar do observador em silêncio. O observador em silêncio altera toda a realidade ali e não precisa abrir a boca. Entende? Não. Você é a observadora em silêncio. Sim, tô lá. Você não está no afã da conversa. Sim. Se no lugar de estabelecer para você crítica por você não conseguir entrar na conversa, você olhar o que uma fala, olhar o que a outra fala, olhar o que uma fala, olhar o que a outra fala, de repente o observador em silêncio levanta a mão, me permita uma colocação. Você está sendo assertiva nisso, mas talvez nem tanto nisso. Entre na conversa oferecendo um elemento surpresa. O observador percebe o elemento surpresa, pois ele observa várias situações e absorve o melhor de cada situação. Mas e nisso, as minhas pontuações, eu me sinto bem, são ouvidas, têm importância, têm valor. O que eu estou falando é da ordem assim, de frivolidades, entendeu?
de coisas leves. Parece que eu só sei resolver assuntos pesados. Parece que eu só sei falar de coisas da vida, que eu só sei aconselhar, que eu só sei cuidar do outro, eu só sei falar de valores. Eu não sei fofocar direito, eu não sei contar uma coisa engraçada. Eu não sei se é tipo assim, como é que você fica sabendo disso? Na hora que eu, como observador, como é que você sabe disso? Você ligou pra ela? Você contou pra ela? Isso, tô por fora, que eu não sabia que tinha acontecido isso, não. Ué, eu não sabia que você estava sem empregada, a outra tá arrumando aqui. Não, mas você nem me contou que você estava sem empregada, podia te ajudar. Sabe assim, quando você se sente um pouco fora das coisas, assim? Eu vejo as coisas acontecendo entre elas, assim, de nada sério. Mas eu me sinto excluída, sabe? Porque ela não me pediu ajuda para empregada, ou porque a outra foi para São Paulo, estava em Aracaju, a outra sabia, mas você nem me contou que você foi para Aracaju. Como é que você ficou sabendo disso? Tipo assim, o que eu tenho que fazer para ficar sabendo? Talvez ela vai simplesmente dizer assim, não, eu postei na rede social. E aí, como você acompanha as redes sociais? Não acompanho, mas elas não são de postar rede social. Também elas são como eu. Elas não, nossa vida não tá lá, não. Eu nem sou de ficar olhando muito, não. Perfeito. Entende? Mas elas, entre elas, sabem, não é rede social. Então, ou me chama, me conta. Por que eu não fico? O que eu tenho que fazer? Esse sentimento Dar um bom dia? não sei, esse sentimento de exclusão. Você dá um bom dia? Você dá o bom dia? É uma pergunta. Para elas, assim? É. Sim, eu procuro saber. Você fala perguntar, né? O ir atrás, né? Talvez a tua natureza não é de conversar, não é de entrar na conversa. E talvez o elemento surpresa para elas é quando você fala assim, ó, escuta, eu não sabia disso, me conta. Aí é o momento que você alimenta a conversa. E sem me depreciar por isso, né? O teu Da jeito ignorância. é o teu jeito. Cada um entra como um elemento, tem um que é o elemento que vai estar sempre falando, tem um que é o elemento que vai estar sempre escutando, tem um que é o elemento que esse não participou de nada e de repente diz, oh, eu não estou sabendo. E a importância bem, né? É daquele que vai informar aquele que não está sabendo. É assim que a sociedade se organiza. E eu não estar sabendo não é problema. Por que seria? Não é, tipo assim, é porque eu levo pro mal, né? Eu não sou merecedora daquela informação, por que não me contou? Quando você perguntou, o que elas fizeram? Elas te deram a informação? Ou então, se você não fosse merecedora, você não receberia a informação naquele momento. Lembra da história do mago? As coisas chegam no momento que deve chegar. E quando você diz que não sabia, ao passo que entre elas não tinham mais o que falar e o assunto já estava se perdendo, elas começam tudo de novo, pois o elemento surpresa disse, eu não sabia. É a questão eu não sei de onde que vem isso em mim, de qualquer não que fala nisso, ou da turminha do trabalho, eu sei que eles foram lá tomar um shopping e me chamaram, ou esses assuntos que eu não sei, que eu fico por fora, eu me desvalorizo. No trabalho, nós podemos já apresentar algum indicativo. Você não é chegando à rede social. Você não é chegando à maledicência. Você tem uma vibração peculiar, embora não perceba. Você tem uma linhagem diferente, nós já te falamos isso. E conforme a linhagem, as outras linhagens não recebem na engrenagem. Entende? Olha, mas eu não queria isso. Não é questão de querer, é questão de apenas ser. Lá eu estou. Você percebe isso, né? Tanto que eu estou naquele ambiente. Tanto é que aquele ambiente é maléfico às vezes para mim. E vocês já até me deram uma proteção, eu acho, lá, uma limpeza do ambiente de lá. Sim, melhorou. Mas eu confesso que quem tem que melhorar mesmo sou eu diante daquele ambiente. Eu não dependo do outro.
nós podemos oferecer o adendo até você se fortalecer. Isso. Mas o ideal é você se manter lá sem entender que somos nós que estamos resolvendo. Sim. Se ver como aquela que está resolvendo. Sim. E eu preciso, assim, deixar de querer me inserir em alguns grupinhos. Ou tem uma pessoa lá que ela não conversa comigo, assim. Ela é de lua. Tem hora que ela me oferece um almoço, me compartilha um... Ah, eu pedi, não vou comer tudo não, você aceita? Tem dia que ela me dá bom dia só, entendeu? Eu até tento puxar amizade, mas não rende, não ela flui. pode ser uma similar sua. Talvez eu não comi tudo, ela já está procurando se ressignificar. Talvez você deveria procurar de vez em quando solicitar almoço e falar com ela, olha, eu não comi tudo. Eu tentei fazer isso, retribuir a gentileza, comprei rosca, levei para ela, comprei não sei o que, fui retribuir de outro jeito. Mas tem coisa que ela odeia, ela nem comeu. Mas tudo bem, eu fiz, né? Vamos dizer para você o caráter dessa pessoa. Provavelmente não ingere açúcar, provavelmente. Vai por sentido se o alimento que ela desprezou não era dotado de açúcar. Entende? Às vezes eu errei, né? Não, você não errou, você não conhece a pessoa. Ah, tá. Então, pergunte. É um alimento. Olha, pessoa, você ingere açúcar? Hoje é muito comum as pessoas não ingerirem açúcar. E não é na hora que você vai levar um alimento, é na conversa. Ok, mas eu queria ir mais fundo, assim, por que eu preciso ser aceita por ela, né? Por que eu preciso ser? É nisso que eu quero trabalhar, porque eu acho que eu não preciso, mais uma vez, da aprovação. Se ela me receber, eu for mais aberta comigo, eu vou me sentir bem. Se ela não me... É sempre do outro que dependa, né? Então, eu tenho que melhorar minha autoestima no sentido... Eu não preciso que ela... Se ela me ofereceu aquele almoço, que não quer dizer que ela quer ser minha amiga. Foi um dia que ela me deu uma gentileza, vamos supor. Ou um dia que eu estava lá, ela me enxergou e me viu de uma forma diferente naquele dia. No outro Você faz um rebuscado total em apenas um almoço oferecido. Você não consegue só agradecer e pronto. Tantas inferências em cima de um simples ato de gentileza. Nós costumamos dizer assim: estamos oferecendo ajuda a espíritos que não conseguem perceber a ação do universo em favor da amorosidade. Então, se de repente, naquele dia, o universo entendeu que você precisava daquela gentileza, simplesmente a moça fez a gentileza. E recebo, né? Recebe e agradece. Não ter essa inferência nenhuma, sabe? Assim, lide com a situação de uma forma mais leve, mais natural. É o teu aprendizado, não é o dela. Sim. Saber meu lugar, minha linhagem, confiar na minha linhagem, no que eu vibro, no que eu vou atrair que tem a ver comigo, o que eu não vou atrair que não tem a ver comigo. Perfeito. E me aceitar do jeito que eu sou. Isso. Quando você se aceitar assim, você vai perceber a aceitação das pessoas, pois as pessoas te aceitam. Quem não aceita você, Ana, é você. Sim. E se minha vibração é só essa, de resolver problema, de dar a palavra de apoio, de estar ali para servir só em horas difíceis, nas horas fáceis, eu não tenho muito assunto, não tenho muito o que entregar ou desenvolver alguma conversa, eu vou me... Quando você Parece que eu tenho essa missão estiver mesmo, diante sabe? de uma roda de pessoas felizes e que não tem nada para resolver, você silencie e observe. Estabeleça uma frequência de gratidão e fique ali em silêncio. Você vai ver o quanto no seu silêncio você vai estabelecer feliz para você
e vai contribuir com o feliz dos outros. E não me sentir desprezada, ignorada, porque o outro não interessa por mim, não interessa pela minha vida, não pergunta nada, assim, da minha vida, não quer saber muito, né, do meu. Às vezes, eu não desperto esse interesse, assim. Você nos disse assim, não publico as minhas coisas na rede social. Eu não publico. E você disse assim, uma pessoa que reserva muito para si as suas coisas. Isso é vibração. Então a pessoa talvez não pergunta, não é por não interessar, é por perceber que estaria invadindo a tua privacidade e o teu campo bloqueia o invasor da tua privacidade. Entendi. Sou eu mesmo, né? Vibrando nesse sentido. Eu vibro de um jeito e quero de outro. É isso que está acontecendo, né? Não? Tá tendo uma... A tua vibração impede o acesso das pessoas. Isso é natural teu. Você não gosta de expor a tua privacidade, gosta? Não. Então, o bloqueio parte da tua vibração. Então, é falta de autoaceitação. Sim. Eu sou assim. A invasão das pessoas me incomoda. Eu vibro isso. Então, não se trata das pessoas. Trata de mim. Se trata de mim. E eu tenho o meu valor. Isso. Nós vamos te afirmar algo. A tua feição mudou 100% do momento que encontramos com você na porta, durante estamos gravando há 1 hora. Essa conversa aqui mudou a sua afeição por completo. Em que sentido? Em todos os sentidos. Para muito melhor. Para muito melhor. Entendi. Muito melhor mesmo. É como se tivesse uma outra pessoa na nossa frente. O que é uma vibração positiva. Tudo que fizemos aqui foi positivar a tua vibração. Aliás, informação. Nós mesmos não fizemos nada. Sim. Se tratou de uma ação tua. Nós oferecemos a ferramenta. Sim. E você absorveu. Sim. Então, se nós começamos a falar e você fecha, debalde nós falamos, pois não passa. Eu não absorveria, nem mudaria minhas feições. E nem mudaria a feição. Então, o fato é que eu sou aberta e permito para coisas boas. Eu estou aqui, né? Com certeza. Isso é bom, né? Muito bom. Nós já falamos para você, muito bom. Nós vamos fazer para você, agora vamos parar a gravação. Sim.